Olá, queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores, nas nossas lições bíblicas de escola dominical, Currículo dos Jovens. Na aula de hoje, nós vamos estudar a lição de número 4, do dia 24 de julho de 2022. O título da nossa lição é Quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. Nós vamos ter um aprendizado importantíssimo nesta lição a respeito de oração e jejum. Oração e jejum não são ferramentas, não são armas para nós pressionarmos Deus a fazer alguma coisa. Tem gente que fala assim, a oração move a mão de Deus. Será que move mesmo? Aquilo que Deus decretou que vai ou não vai fazer, quer dizer que se a gente orar, a gente vai mudar o que Deus já tem como decreto? É claro que não. Claro que não. Sem dúvida, a Bíblia nos diz que as nossas petições devem ser apresentadas a Deus em oração. Mas eu já quero te adiantar que eu sempre tenho ensinado que a oração não pode ser uma ferramenta de petição ou um mecanismo de petição. Ela tem que ser uma ferramenta de comunhão. Oração, vou repetir, oração não pode ser uma ferramenta de petição, mas um mecanismo de comunhão. Outra coisa importante é entendermos que oração não é monólogo. E às vezes nós chegamos diante de Deus e falamos, pedimos, agradecemos, intercedemos, adoramos e tal, e fica ali 1 hora, 2 em oração, seja de joelho, seja como for a postura, aí levantamos e vamos embora. Aí eu imagino que Deus cruza o braço pra gente e fala assim, uai, nessa conversa, uai é do Deus mineiro, né? Uai é de mineiro, uai, nessa conversa eu não falo, não. Oração não é monólogo, oração é diálogo. Outra coisa importantíssima é nós entendemos, eu cresci ouvindo isso na igreja, no templo, que crente não ora porque gosta, crente ora porque precisa. Isso não pode ser uma verdade na nossa vida. A gente tem que mudar isso na nossa mente e no nosso coração. Por que a gente consegue ficar horas e horas batendo papo com um amigo, ou presencialmente, ou pelas redes sociais, e a gente não consegue passar um tempo com Deus em oração? Oração tem que ser um diálogo. E a oração tem que ser uma voluntariedade do nosso coração para construirmos o nosso relacionamento com Deus. E o jejum? O jejum tem que ser uma prática, uma disciplina espiritual para nós nos tornarmos mais sensíveis à vontade de Deus, mais sensíveis à vontade de Deus. Eu fiz questão de anotar num ponto da lição aqui, ó, e eu já vou falar de uma vez, porque daqui a pouco a gente já passa por lá. Ó. Jejum não é autoflagelamento, mas a abstenção voluntária de um coração que verdadeiramente ama a Deus. Então, eu me abstenho de alimentos de forma voluntária, dedicando isto a Deus. O jejum, na verdade, é como se eu dissesse o seguinte, olha, eu amo tanto a Deus, amo tanto a Cristo, e sei que o que Ele faz por mim é tão importante que eu vou restringir-me de algo que é uma necessidade básica do meu organismo, que é a alimentação, a fim de dedicar este tempo a Deus. E não basta só fazer um jejum, porque o jejum hoje é recomendado por muitas pessoas da dieta low carb, por exemplo, o jejum intermitente. Você fazer 12, 16 horas de jejum te ajuda a queimar gordura, te ajuda a emagrecer. Então, o jejum, espiritualmente falando, ele claro que ele vai também promover o emagrecimento, vai ajudar, sem dúvida. Mas esse não é o objetivo do jejum na nossa vida espiritual, como disciplina espiritual. Como disciplina espiritual, é um tempo que nós passamos nos abstendo de alimentos e então nós vamos sentir a necessidade de alimentação, mas manteremos a nossa mente concentrada, ligada em Deus, dedicando esse tempo a Deus. Isso não é autoflagelamento, isso é uma atitude voluntária de abstenção de alimento a fim de dedicarmos isso a Deus como gratidão. E sem dúvida nenhuma, nós podemos fazer isso diante de uma necessidade. É claro que tanto a oração quanto o jejum vai nos reportar para o relacionamento com Deus. E a partir do momento que nós sabemos que aquela necessidade que nós temos
é também uma vontade de Deus e que glorifica o seu nome, nós passamos por esse processo espiritual, disciplinas espirituais da oração e do jejum, pedindo a Deus que cumpra aquilo na nossa vida, porque vai glorificar o seu nome. Então, tanto o jejum e a oração está mais ligado à glorificação e à nossa dedicação a Deus do que às necessidades que nós temos. É preciso falar isso. Isso é bíblico e teológico. Porque, infelizmente, tem gente que pensa o seguinte: ah, não, eu quero alguma coisa. Eu nem sei se aquilo é da vontade de Deus, se aquilo glorifica o nome de Deus. Mas se eu jejuar e orar, Deus vai me dar. É como se Deus exigisse isso para nos dar algumas coisas, para nos abençoar. A bênção de Deus que vem sobre a nossa vida, o preço dela já foi pago no Calvário por Cristo. O que nós precisamos fazer é dedicar a nossa vida nessas disciplinas espirituais, e eu vou citar aqui um livro chamado Celebração da Disciplina, de Don Richardson, onde ele fala de disciplinas espirituais. A oração e o jejum são disciplinas espirituais, onde nós dedicamos a nossa vida a Deus, nos tornamos mais sensíveis a Deus, entendemos melhor a vontade de Deus para a nossa vida, dedicamos a nossa vida a Deus e recebemos de Deus aquilo que Ele tem para nós como bênção para a nossa vida. Então não tenha o jejum e a oração como armas para forçar Deus a fazer coisas por nós. Tenha o jejum e a oração como disciplinas espirituais que demonstram o nosso amor, a nossa dedicação, a nossa comunhão e o nosso desejo de estar mais sensíveis à vontade de Deus. O texto bíblico está em Mateus capítulo 6 e o versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. A oração, que nós chamamos comumente de oração do Pai Nosso, vai nos dar princípios. Isso aqui não é uma oração para ser reza, repetitiva, não. Vai nos dar princípios que nós podemos aplicar em qualquer oração que nós fazemos. E nós vamos entender isso na lição de hoje. Resumo da lição: ore e jejue até que seu coração teimoso convença-se de que tudo de bom vem dos céus. É o que eu disse. Não é para a gente forçar, não é uma arma que a gente aponta para Deus, ó, só vai fazer o que eu estou pedindo, porque, afinal de contas, eu estou pagando o preço. Eu acho interessante isso, né? O evangelho meritório. Ó, irmão, eu cheguei aqui, Deus está me abençoando, mas eu paguei o preço por isso. Não é? É a oração que alguns aprenderam a fazer há uns tempos atrás aí, sem falar nomes, né? Deus, se eu tenho crédito contigo. Irmão, que crédito que a gente tem? A gente está trabalhando no vermelho. Ainda bem que o vermelho é o sangue de Jesus. A gente está trabalhando no vermelho. Que crédito? Se eu tenho crédito contigo, isso é arrogância espiritual, arrogância ministerial. Nós temos que entender que a oração e o jejum deve ser uma ação nossa para trabalhar o nosso coração teimoso, para que ele se convença que tudo de bom vem de Deus, dos céus, diretamente das mãos de Cristo para a nossa vida. É dependência. O jejum e a oração vai exteriorizar a nossa dependência de Deus. O texto bíblico está em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. E quando orares, não sejas como os hipócritas. Já viram aquelas pessoas que fazem: ei, irmão, graças a Deus eu oro 4 horas por dia. É uma pseudo-simplicidade, é uma roupagem de simplicidade, mas na verdade é uma arrogância. As pessoas não precisam saber o quanto a gente ora. Não precisam saber. E, irmão, mas nossa, ele ora tanto. Para mim, oração nunca é demais, irmão. Se a gente orasse 24 horas por dia, ainda era pouco. Tem pessoas que têm uma roupagem, tem gente que é tão humilde, né? Uma roupagem de humildade. Tem gente que é tão humilde, irmão. Eu sou tão humilde que eu tenho orgulho da minha humildade. Falta escrever um livro, Aprenda 10 Passos para a Humildade. E o segundo volume, Aprenda a Ser Humilde Comigo. Para mim, quando o cara fala que irmão, eu sou humilde, para mim já é arrogante. Porque humilde mesmo, quando você pergunta se ele é humilde, ele fala: rapaz, eu estou buscando ser humilde. Estou pedindo a Deus que me faça ser humilde. Isso já é humildade. Então, quando orares, não sejas
como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ó, aquilo que ninguém vê. Aqui está a verdadeira oração. Fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Veja que isso aqui é uma relação minha com Deus. E pronto. É um segredo. O próprio texto diz, o teu Pai que está em oculto, e tem uma tradução, uma versão que diz, o teu Pai que está em secreto. Isso aqui é o meu segredo com Deus, o tanto que eu oro, o tanto que eu jejum, isso é o meu segredo com Deus. É claro que isso aparece de forma visível, sem dúvida nenhuma, porque nos tornamos mais íntimos de Deus, temos mais sensibilidades com aquilo que Deus quer, e de repente, no momento que nós estamos fazendo alguma coisa para o reino, em nome de Cristo, as coisas acontecem. A graça de Deus sobre a nossa vida é percebida pelas pessoas que estão à nossa volta. Mas elas não sabem como foi que alcançamos isso. E nem devem saber, nem precisam, porque isso é alcançado em secreto. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Aí eu pergunto, se Deus já sabe o que nós precisamos, antes que a gente peça, então para que a gente ora? É claro que essa pergunta só fazem aqueles que acreditam que a oração é só uma arma para nós forçarmos Deus a fazer alguma coisa. A gente não ora para Deus nos dar o que nós precisamos. A gente ora por causa da comunhão que a gente tem com Deus. Você já percebeu que quando nós temos amigos de verdade, nós temos coragem de falar das nossas necessidades para os nossos amigos? A oração é isso, a oração nos torna íntimos de Deus. E nessa relação de intimidade, a gente fala para Deus aquilo que isso aqui são as nossas necessidades. Porque o amigo de verdade tem prazer em ouvir as nossas necessidades e fazer o que ele pode para nos socorrer nelas. Eu não falo das minhas carências e das minhas necessidades para inimigos, porque se eu falar para eles, eles vão usar as minhas carências e as minhas necessidades para me derrotar. Mas eu falo para amigos, porque os amigos com certeza vão fazer de tudo que podem para suprir as nossas carências e as nossas necessidades. Entendeu a diferença? Entendeu? Deus já sabe o que você precisa. Ah, então eu não preciso orar, porque Deus já sabe o que eu preciso. Você precisa orar para ter comunhão com Deus. E nessa comunhão de intimidade, aí você fala, Senhor, ó, tá pegando aí, eu estou precisando disso, me ajuda, tem misericórdia. A minha esposa ri de mim, assim, positivamente falando, porque eu falo com ela o seguinte, quando eu sei que algo é da vontade de Deus e que vai glorificar o nome do Senhor, eu oro para que Deus faça, e na oração ainda falo, Deus, faz depressa. Deus, faz depressa, porque eu sei que vai glorificar o seu nome. Eu sei que é da sua vontade. E quando nós fazemos isso, nós só temos condição de fazer porque desenvolvemos a intimidade com Deus. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada.
No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Então vamos lá, primeiro ponto da nossa lição. A oração como termômetro da espiritualidade. Primeiro parágrafo, a oração é uma prática de sinceridade. Então, por que a oração é o termômetro da espiritualidade? Porque, o que é espiritualidade? É o conjunto de princípios e práticas que rege a conduta do indivíduo em relação ao sagrado. Toda religiosidade, toda religião tem a sua espiritualidade. No nosso caso, a nossa espiritualidade é uma espiritualidade cristã. A oração é um termômetro da nossa espiritualidade. Porque o que é ser mais espiritual? É ser cada vez mais humano. E o que é ser humano de verdade? É ter em nós restaurada a imagem e semelhança de Deus que foi deturpada, não perdida, mas deturpada, corrompida lá no Éden. A gente aprende isso estudando antropologia à luz da Bíblia. E como é que essa imagem e semelhança de Deus pode ser restaurada em nós? Através da ação do Espírito Santo. E como é que a ação do Espírito Santo ocorre em nós quando estamos em Cristo? Então, quanto mais intimidade temos com Cristo, maior é a ação do Espírito Santo em nós, maior é a restauração da imagem e semelhança de Deus em nós e maior é a nossa espiritualidade. Ou seja, a espiritualidade nos lança em Cristo. E aí nós oramos, e quanto mais oramos, mais queremos orar, porque a oração é um momento de comunhão com Deus. E isto, neste aspecto, a oração é um termômetro da nossa espiritualidade. A oração é uma prática de sinceridade. Na oração, nós falamos, declaramos para Deus quem verdadeiramente nós somos. Até porque estamos orando a um Deus que já nos conhece. Imagine se eu consigo fazer coisas ruins, como ser humano, eu consigo fazer coisas ruins, te enganando como se eu quisesse fazer a melhor atitude possível. E de repente eu vou até te convencer. Mas imagine Deus. Imagine a gente chega para Deus e fala, Deus, não foi mal, não é bem isso que eu queria e tal. Aí Deus fala, Anderson, para cima de mim, eu conheço o seu coração. Como enganar alguém que conhece o nosso coração? O salmista diz isso no Salmo 139. Tu me conheces, tu me sondas, de longe. É claro que para Deus, a distância não determina nada. Mas o salmista, usando uma linguagem antropopática, que atribui sentimentos humanos a Deus, fala assim, de longe entende os meus pensamentos. Só nem precisa estar perto de mim para entender o que eu penso. É claro que nós, nem perto a gente entende o que o outro pensa. Ele fala, antes que a palavra me chegue à língua, tu sabes o que eu irei dizer. Então, a oração é uma prática de sinceridade. Quando estamos diante de Deus, precisamos ser sinceros, porque Deus conhece. A gente não precisa chegar com aquela roupagem. Eu fico olhando gente, que às vezes a gente fala assim,
Irmão, ora, faça uma oração aí. A pessoa começa a orar. Maravilhoso. Até muda a voz, né? Igual que os pregadores, para dar impacto na coisa. Fala, maravilhoso. Tem duas coisas que eu acho interessante. Quando a gente quer convencer Deus para nos ouvir, a gente ora mais alto, grita, Deus, eu estou aqui, Senhor. Parecendo que isso vai persuadir a Deus a ouvir. Ou então usa palavras bonitas. Maravilhoso e poderoso Deus. Deus que está entronizado nas alturas. Ó Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus está tão distante, tão longe. E, na verdade, a oração tem que ser sincera. Você não sabe palavras bonitas? Use as suas palavras. Oração é um convite à sinceridade na comunhão com Deus. Fala, Deus, estou aqui, Senhor. Estou aqui. Eu preciso da tua graça, eu preciso de ti, sou dependente do Senhor. Use as palavras sinceras do seu coração, que é isso que importa para Deus na oração. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a oração é um convite para seguir Jesus, porque eu oro a Deus em nome de Jesus. Então, quando eu estou seguindo a Cristo, eu posso orar ao Pai, porque eu estou trilhando o mesmo caminho que Jesus trilhou. Jesus sempre orava. Por diversas vezes a Bíblia diz que Jesus deixava tudo. Isso tem falado muito ao meu coração, principalmente como ensinador e pregador da palavra. Jesus preferia falar com Deus do que falar aos homens. A pergunta é, será que o tempo que nós falamos com Deus é maior do que o tempo que nós falamos aos homens? Porque se nós falamos mais aos homens do que com Deus, vai chegar um momento que o nosso discurso aos homens vai ser um discurso vazio. Mas se nós falamos mais a Deus do que falamos aos homens, sempre que nós falarmos aos homens, nós falaremos movidos pelo tempo que gastamos com Deus em oração. Hernandes Dias Lopes, em seu livro De Pastor a Pastor, ele diz o seguinte, você não será nada mais e nada menos diante do povo do que aquilo que você é a sós falando com Deus. Quer ser grande diante do povo? Seja grande a sós com Deus primeiro. Falar com Deus primeiro é mais importante do que falar com o povo. Isso é algo fenomenal e de grande responsabilidade para a nossa vida. O nosso comentarista diz que a oração que nós fazemos é sempre sobre o Pai e nunca sobre os outros. Sempre sobre o Pai e nunca sobre os outros. Por isso, quando estivermos... deixa eu mudar a cor aqui, que eu queria pôr uma cor diferente. Por isso, quando estivermos em oração, devemos ser inundados pela presença do Pai e não por mágoas ou lembranças ruins. Nunca, orar é seguir a Deus. Eu achei magnífica essa fala do comentarista. Orar é seguir a Deus de olhos fechados, sem nunca errar o caminho. Em meio à incredulidade de muitos, quem segue sua jornada de joelhos chega mais rápido. Que maravilha estas frases aqui do comentarista. Orar é seguir a Deus de olhos fechados, sem nunca errar o caminho. Ai, pastor, mas eu tenho que fechar o olho para orar? Não, mas quando nós fechamos o olho, nós eliminamos influências externas, porque oração exige uma plenitude. Nós precisamos estar bem na nossa alma, no nosso espírito, o nosso corpo. Se você estiver com uma dor no corpo, é ruim orar. Se você estiver com problemas emocionais, é ruim orar, parece que o coração não sobe. Se você estiver com carências espirituais, também é ruim orar. A oração tem que nos envolver por completo. Por completo. É por isso que a gente fecha o olho, para se desligar das coisas que estão à nossa volta e que, de repente, podem influenciar, neste momento, cultico de oração. Então, orar é seguir a Deus com os olhos fechados, sem nunca errar o caminho. Em meio à incredulidade de muitos, quem segue sua jornada de joelhos chega mais rápido no centro da vontade de Deus. Parabéns ao pastor Tiago Brasil por estas frases que são tão relevantes aqui. Terceiro parágrafo, ore mais, negocie menos. Nós não podemos negociar. Oração é
comunhão. Já falei disso aqui. Oração não é uma arma que a gente põe na cabeça de Deus para obrigar Deus a fazer o que a gente quer. Oração é comunhão. Segundo ponto, aprendendo a orar com Jesus. O que não é o Pai Nosso? Uma reza, uma repetição. O Pai Nosso são princípios que nós precisamos aplicar em toda a nossa vida de oração. O Pai Nosso como indicativo dos parâmetros para uma vida de oração. Nós temos aqui algumas coisas importantes que o comentarista nos coloca e eu quero que você, não vou falar aqui agora, mas eu quero que você pense nesses 7 pontos que o comentarista coloca aqui, ó, em relação à oração do Pai Nosso. São 7 pontos que ele destaca aqui. Só isso aqui, ó, dá para a gente fazer um seminário sobre oração, para a gente aprender esses princípios que devem compor toda a oração que a gente faz. Perceba que Jesus começa a oração do Pai Nosso dizendo, Pai Nosso que estais nos céus. Nós precisamos entender que o Pai é nosso. Deus não tem filho predileto. Tem gente que diz, é o meu papaizinho, faz tudo o que eu quero. Ele é seu papaizinho, mas é o papaizinho de todo mundo, tá legal? É o papaizinho meu, é de todo mundo. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. É claro que o nome dele já é santo, mas ele tem que ser santificado na minha vida, produzir santidade na minha vida. E aí o comentarista vai tratando de diversos pontos da oração, onde nós pedimos, reconhecemos as nossas fraquezas e pedimos, não nos permite cair na tentação, livra-me do mal. Onde nós reconhecemos a eternidade e a soberania de Deus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, são princípios que nós devemos aplicar à nossa vida de oração. Terceiro parágrafo desse segundo ponto, não faz nenhum sentido orar sem perdoar. Perdoe as nossas dívidas, assim como... É um princípio que a oração do Pai Nosso estabelece para nós. Assim como. Ou seja, nós estamos dizendo, Deus, me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo as pessoas que me ferem. Aí a pergunta é, se você perdoa, se eu perdoo, como é que nós perdoamos? Ah, eu perdoo, mas não quero nem ver a cara da pessoa nunca mais. Ó, perdoa, mas você não vai na minha casa mais, perdoa, mas não olha na minha cara mais. Tem um livro, esqueci o nome do autor, mas o livro chama... E eu achei que havia perdoado. Esse livro é magnífico. E o autor, eu comprei o livro, tive a oportunidade de conversar com o autor, ele disse que ele teve problemas com o pai, ele se tornou crente, se converteu a Cristo, se tornou pastor, e um dia Deus falou com ele, você não perdoou seu pai? Ele falou, Deus, eu perdoei, sou crente, sou pastor. E Deus falou com ele, você não perdoou seu pai? Senhor, eu perdoei. Aí Deus falou com ele, você não perdoou seu pai? Já pensou se eu tivesse te perdoado e te tratasse com a indiferença que você trata o seu pai? O perdão exige um mínimo de relacionamento de novo. Esse negócio de falar, perdoei, mas segue a sua vida que eu sigo a minha, exige um mínimo de relacionamento. O perdão verdadeiro é quando a gente perdoa. Perdão não traz amnésia, né? Uma irmã falou comigo um dia, não, pastor, você tem que perdoar e tem que esquecer. Eu falei, irmã, como que esquece? Eu não tenho amnésia, não. Ah, pastor, mas Deus falou. A irmã falou comigo assim, a Bíblia fala, Isaías, que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Eu falei para ela, eu preciso falar para a senhora que eu não sou Deus ou só de olhar para mim dá para perceber? Quem lança no mar do esquecimento é Deus, meu irmão. Perdão não é amnésia, não. Mas perdão é quando a barreira é quebrada. Eu perdoo. E vejo que aquela pessoa precisa de ajuda. Eu não espero a pessoa me pedir ajuda. Eu vou lá e ajudo. Este é o verdadeiro perdão. Exige um mínimo de relacionamento. Aí esse autor reconheceu. Ele falou, puxa vida, se Deus me tratasse com a indiferença que eu trato o meu pai, eu nunca sentiria o perdão de Deus. Aí ele escreveu esse livro. E eu pensei que havia perdoado. Nós precisamos entender que o verdadeiro perdão faz Deus ouvir a nossa oração. A falta de liberar o perdão impede as bênçãos de Deus na nossa vida. Eu falo que o não perdoar é beber veneno e querer que o outro morre. Tem gente que é assim, eu também não vou perdoar. É você que está bebendo veneno, meu irmão. É você, esse perdão vai te matar. Essa falta de perdão vai te matar. Eu bebo veneno e quero que o outro morra. É bom quando nós liberamos o perdão. Ai, pastor, mas eu não tenho condição de perdoar. Ninguém tem. Ninguém tem.
É por isso que nós precisamos depender do Espírito Santo e orar dizendo: Espírito Santo, ministra o perdão no meu coração. Me ajuda a perdoar, me ajuda a liberar o perdão. Esta é uma ação do Espírito Santo na nossa vida, porque sem perdoar não faz sentido orar. Dá até rima, você viu? Sem perdoar não tem sentido orar. Terceiro e último ponto, a importância do jejum. A naturalidade da oração e do jejum. Já falamos sobre isso aqui. O Jesus fala: não faça como os fariseus, que eles jejuavam e ficavam com aquele semblante sepulcral. Tem gente que jejua e fica com aquela cara de Deus me livre, né? Ai, Jesus. Aí o irmão pergunta: o que foi, irmão? Você está passando? Não, irmão, estou passando mal, não. Estou jejuando. Que espiritualidade frajuta, falsa, mentirosa. Espiritualidade de comiseração. Tem gente que adora ser vítima, já viu? Ai, que dó de mim, irmão. Ai, eu jejuo tanto. Estou tendo até problema de saúde de tanto jejuar, meu amigo. Não está valendo de nada esse seu jejum. A espiritualidade verdadeira é quando o jejum é algo natural. Quando nós continuamos a ser as mesmas pessoas que somos. É em oculto. O teu pai que vê em oculto. É ele que vai ver. É ele, o resultado vem dele. Segundo parágrafo, o jejum como prática libertadora. Ou seja, nós nos libertamos daquilo que nós somos. É aqui que eu escrevi a frase: o jejum não é autoflagelamento, mas abstenção voluntária de um coração que verdadeiramente ama a Deus. É um esforço que eu faço. Ah, mas Deus já me conhece, não preciso fazer esse esforço, porque Deus sabe o quanto eu amo. Mas eu preciso treinar o meu corpo. O jejum é um treinamento do meu próprio corpo. O jejum, eu obrigo o meu corpo a isto. Obrigo o meu corpo a isto. Então, de forma plena, eu me coloco nessa situação para obrigar o meu corpo a entender que ele precisa estar submisso à vontade de Deus. E terceiro parágrafo, as consequências abençoadoras do jejum. O nosso comentarista diz aqui no final que quem oferece ao Redentor o verdadeiro jejum não se preocupa com o que vai receber, pois já está feliz com o que tem. É aquilo que nós já tratamos aqui desde a leitura do texto bíblico. Não é? No jejum, eu não estou pondo uma arma na cabeça de Deus falando: só me dá porque eu estou jejuando, só, entendeu? Eu tenho direito nisso aí, meu irmão, me dá. Não. No jejum, nós estamos mostrando a Deus o quanto nós o amamos, o quanto nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que é uma necessidade básica nossa por causa daquilo que Ele já nos deu. Eu sempre falo o seguinte: eu sou pai e eu não tenho filhos prediletos. Nenhum dos meus filhos são prediletos. É claro que eu amo cada um do seu jeito. Tem gente que fala: eu amo todo mundo igual. Mentira. A pior desonestidade que nós podemos cometer é tratar as pessoas diferentes de forma igual. Eu não trato todos os meus amigos do mesmo jeito. Eu trato cada um de acordo com aquilo que cada um é. Eu amo cada um dos meus filhos de acordo com aquilo que o nosso relacionamento propõe. Não tem filhos prediletos. Deus também não tem filhos prediletos. Mas os filhos obedientes alcançam o favor no coração do Pai. O jejum é isso. Quando eu demonstro a minha obediência, demonstro a minha gratidão, nós alcançamos o favor de Deus. Que estas consequências abençoadoras do jejum estejam sobre a nossa vida e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus.